Senhor Presidente, senhores deputados, queria também começar por cumprimentar o Senhor Ministro e os senhores Secretários de Estado. Senhor Ministro, quando o Senhor Ministro esteve a primeira vez nesta comissão, salvo ver no dia 17 de outubro, a pedido do Senhor Ministro para falar nas questões da Síria, o PCP começou a sua intervenção referindo que achava que o Senhor Ministro estava politicamente fragilizado pelo envolvimento que tinha na questão do BPN. Disse-nos na altura o Senhor Ministro que, e passo a citar, as observações que foram feitas assentaram em algo que não tem qualquer fundamento, disse o Sr. Ministro na altura. Curiosamente, passados pouco mais de 10 dias, é o próprio Sr. Ministro que escreve ao Sr. Presidente da Comissão a pedir para, aqui nesta Comissão, prestar esclarecimentos precisamente sobre a matéria do BPN. Certamente tratou-se de um erro involuntário na fase, na oportunidade inicial de não ter esclarecido. E começa hoje também a intervenção precisamente a falar no caso do BPN. São certamente incorreções factuais, acho que é assim que o Sr. Ministro lhe chama, em torno desta matéria. Infelizmente estas incorreções factuais também acontecem com outros ministros e utilizo o termo, que é o termo que o Sr. Ministro utiliza para não utilizar uma palavra mais desagradável em torno desta matéria, com um sentido mais pejorativo, mas basta ver o caso e a relação da Sra. Ministra das Finanças com esta Assembleia da República e das vezes que precisa vir para prestar esclarecimentos, nomeadamente no caso dos swap. Relativamente àquilo que é a entrevista à Rádio Nacional de Angola, consideramos que há claramente um desrespeito pela separação de poderes entre aquilo que é o Governo e os tribunais, entre o Poder Executivo e o Poder Judicial, mas infelizmente também nesta matéria este Governo é pródigo neste tipo de questões, basta ver aquilo que são as intervenções dos diferentes ministros e até do próprio Primeiro-Ministro ao tentarem condicionar o Tribunal Constitucional naquilo que é a sua atuação. E hoje vem aqui o Sr. Ministro, primeiro dizer que a intervenção e aquilo que disse à entrevista teve a ver com... aconteceu porque tinha ocorrido um crime, o crime de segredo de justiça, um crime relacionado com o segredo de justiça. E é curioso é que o Sr. Ministro tentou limpar este crime com uma inconstitucionalidade ou miscuir-se naquilo que era um poder que não lhe dizia respeito. Por outro lado, é curioso que, e até os partidos que suportam o Governo, de tentar aqui tapar as falhas do Sr. Ministro com aquilo que é a importância das relações entre Portugal e Angola, que achamos que também é inadmissível que tal aconteça. Mas isto tudo, e este contexto tudo, deve-se enquadrar bem naquilo que o Sr. Ministro classifica como a podridão dos atos políticos. Aquilo que é esta intervenção do Sr. Ministro, curiosamente, começa a sua primeira vinda regimental à Assembleia da República por se ter começado logo por justificar por dois casos que ocorreram, tendo ainda tomado posse há bastante tempo, e por isso achamos que aquilo que dissemos na primeira audição, continuamos a entender que o Sr. Ministro está fragilizado naquilo que é a sua atuação política e que não tem muitas condições para continuar na sua atividade. Aliás, o Sr. Ministro e como todo o Governo, porque infelizmente os problemas não se resolvem só com a saída do Sr. Ministro. Gostava de lhe colocar algumas questões relacionadas com aquilo que é a atividade do Ministério, porque o Sr. Ministro é responsável politicamente. E a primeira delas tem a ver com a última avaliação, as últimas duas avaliações que foram feitas pela Troika em Portugal. O Sr. Ministro, na sua intervenção inicial, falou aqui das relações e da atividade de política externa na União Europeia. E apegava naquilo que é o comunicado da Comissão Europeia, do BCE e do Fundo Monetário Internacional, que nos diz, às tantas, que a execução orçamental do projeto orçamental de 2014 tem que ser rigorosa e
caso houver algumas dificuldades na execução desse orçamento e se algumas medidas vierem a ser consideradas inconstitucionais, o Governo tem que reformular o projeto de orçamento a fim de cumprir a meta do déficit acordada. Diz que tal implicaria riscos acrescidos no que refere ao crescimento e ao emprego. E o que eu lhe gostava de perguntar, tendo o Sr. Ministro a responsabilidade política que tem na relação com as estruturas da União Europeia, é se isto implica que haja um plano B, o Governo está a preparar um plano B para o orçamento e para a proposta de orçamento que apresentará aqui na Assembleia da República para os casos de inconstitucionalidade, e o que é que está a ser negociado com o FMI, com a Comissão Europeia no âmbito deste plano B e destas medidas alternativas, e que medidas serão estas que foi já anunciado e foi anunciado neste comunicado que poriam em risco o crescimento e o emprego, por isso deixa-nos antever aqui nada de bom para os portugueses. Gostava ainda de lhe colocar outra questão, Sr. Ministro, relacionado com, e que o Sr. Ministro também já abordou, ainda que de forma muito ligeira, as questões do ensino do português no estrangeiro. Aquilo que o PCP há muito acusa este Governo é que está a destruir o ensino do português no estrangeiro, e basta ver que de 2010 para cá há uma redução de 250 professores, uma redução, os últimos números que o Sr. Secretário de Estado das Comunidades nos tinha aqui trazido, era uma redução de 25% no número de alunos de validações do ano passado para as validações que tinham sido feitas até àquela altura, e é a eliminação, isto já foi assumido, a eliminação progressiva do ensino do português como língua materna, e veja-se agora o caso de Espanha, em que o Estado português abdicou de ensinar português principalmente nos primeiros anos do ensino da língua, reservando-se para depois os anos posteriores. E por isso gostava, Sr. Ministro, de ter elucidado sobre o número de alunos inscritos neste ano letivo, o número de validações que houve, que significa o número daqueles que pagaram propinas e o número daqueles que estão a frequentar. Também era importante que o Governo esclarecesse alguma questão relativamente aos manuais escolares. O processo que foi encontrado é um processo de os manuais escolares pagos pelos pais, através da propina, em que é o Governo que define os manuais escolares, e é um manual escolar para todos os alunos, em toda a parte em que há ensino do português no estrangeiro, sem que as coordenações aos professores sejam ouvidos nesta matéria, e por isso perguntava se considera que o mesmo manual escolar para todos os alunos e para todos os países com condições muito distintas se é adequado. E, por último, nesta matéria, relativamente à formação de professores, que foi também referida pelo Sr. Ministro e que o Governo tem em dar algum enfoque, nada contra a formação de professores, mas o que tem acontecido até agora são os seminários ministrados pelos leitores de português. Se, no entendimento do Governo, a formação de professores é só isto, ou se há planos de formação, há programas de formação que vão muito mais além desta matéria. E julgo que terminei o meio tempo, não é, Sr. Presidente? Então, colocava mais uma última questão, Sr. Presidente, nessas condições. Relativamente aos trabalhadores externos, as alterações de legislação que houve recentemente aplica aos trabalhadores da residência externas o horário de trabalho que pode ir até às 44 horas. O PCP apresentou uma proposta de alteração relativamente a esta matéria. O sindicato da área já sugeriu que se suscitasse a inconstitucionalidade desta matéria. A bolsa de horas, que está relacionada com isto, aliás, no âmbito da discussão da apreciação parlamentar por proposta do PSD e do CDS, foi, nomeadamente relativamente ao funcionamento dos serviços consulares, foi acrescentada à Bolsa de Horas. A Bolsa de Horas foi agora considerada inconstitucional e, por isso, perguntava se o Ministério prevê, face à inconstitucionalidade e face também ao pedido de inconstitucionalidade das 40 horas, se o Ministério prevê rever esta medida de obrigar os trabalhadores das residências a trabalhar ao trabalho de 44 horas semanais.
Obrigado, Sr. Ministro. Eu não falei na questão das eleições antecipadas, como o Sr. Ministro referiu, mas não tenha dúvidas que as defendam. Até porque, como ministros que começam a sua intervenção inicial nesta Assembleia a ter que se justificar relativamente a dois casos, como eu já referi, sobre incorreções factuais e erros involuntários, como o próprio Sr. Ministro o classificou, não temos dúvida. E já que falou em ideologias e em realidade, também não temos dúvidas que é preciso eleições, porque foi a ideologia que o Sr. Ministro defende que nos levou à realidade que temos hoje e por isso só mudando o governo e as políticas é que podemos também mudar este rumo. Relativamente às questões do FMI e do relatório, o Sr. Ministro diz que não há um plano B, mas o relatório do FMI da Comissão Europeia fala precisamente nisso, é que se houver medidas do Orçamento de Estado que forem consideradas inconstitucionais, o Governo terá que reformular o projeto de orçamento com implicações para o crescimento e para o emprego. Ou seja, ou o Governo respeita a Constituição, desta vez, ou terá de encontrar um plano alternativo que afetará o crescimento e que promoverá mais desemprego. Relativamente às questões das comunidades, relativamente ao ensino, eu gostava que o Sr. Secretário de Estado fosse mais específico, porque em junho, quando cá esteve, disse-nos que na Europa eram 21 mil alunos. Agora fala-nos em 75, põe-nos este número redondo, mas fala-nos em 21 mil e que tinham-se feito as validações de 16 mil, que eram 25% na altura. E isto é que nos permite aferir, porque nós não temos dúvidas que tem em causa o processo de destruição, quer pela redução do número de professores e menos 250 mil professores, menos 250 professores. Quando há mais 250 mil portugueses que saíram do país, é desde 2010, Sr. Secretário de Estado, também tem responsabilidades. Quando há mais de 250 mil portugueses que saíram do país, certamente que a qualidade está muito posta em causa, e já agora ouvir a opinião do Sr. Ministro, porque o Sr. Ministro nisto não é diferente do seu antecessor, que não falava em comunidades. Aliás, as comunidades aqui neste grupo parlamentar nunca passaram do nível de Secretário de Estado, porque os ministros sempre se recusaram a falar nelas, que era perceber como está a acontecer em Espanha, se pôr um país estrangeiro a ensinar a nossa língua como uma língua estrangeira é a melhor forma de envolver as comunidades nessa vossa estratégia de diplomacia económica. Gostava de ouvir a opinião do Sr. Ministro sobre isto. Por último, de últimas duas questões para terminar, relativamente ao caso dos trabalhadores do Ministério dos Negócios Estrangeiros no Brasil, a que o Estado português deve dinheiro e que aqui há tempos foi penhorado um avião da TAP por conta dessas dívidas, os tribunais brasileiros têm tentado a confirmar essas sentenças e a obrigatoriedade do Estado português pagar. Como é que está este processo? E, por último, a Assembleia da República aprovou em maio uma resolução, a partir de um projeto de resolução do PCP, que incumbe ao Governo a apresentação de um relatório anual sobre imigração à Assembleia da República. Tendo em conta isto que é a realidade da imigração, dos números que eu já referi aqui e o aumento da imigração que o Sr. Ministro falou inicialmente, eu queria perguntar se o Governo vai apresentar ainda este ano o relatório sobre a imigração, tendo em conta que esta resolução da Assembleia já é de maio. Disse.